Fala pessoal, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, né, em formato de vlog, sem roteiro também. Vai aproveitar que a gente tá de mudança e vocês pediram pra gente fazer um vídeo sobre os livros, né, da estante aqui de trás. Então, como a gente tá fazendo mudança, aproveitar pra mostrar pra vocês um pouquinho da nossa biblioteca. Esse vídeo, vocês vão ouvir muito barulho da patinha do meu cachorro aqui, mas vocês também não vão ver todos os livros nesse vídeo porque a biblioteca é muito grande, tá? Vocês veem essa parte aqui de trás, mas na minha frente tem também um monte de livros, vocês devem estar vendo na tela, coloquei a imagem pra vocês verem. E aí vai ficar pra depois da mudança. Quando a gente for pra casa nova, a gente vai montar uma nova biblioteca, e aí eu faço a segunda parte desse vídeo mostrando os demais livros. Eu também trouxe a Raquel aqui, que é minha esposa, porque, pra quem não me conhece, caiu de balão, né, nesse vídeo aqui. Eu sou professor de desenho, né, mas eu sou pesquisador em educação e eu sou formado em letras. E a minha esposa é professora de italiano, né, pesquisadora de latim clássico, então vocês vão ver livros muito diferentes aqui em questão temática, né. Então vai ser umas coisas um pouco aleatórias, talvez, pra quem me acompanha só por conta dos vídeos sobre arte. E, gente, eu tô aqui pra explicar os livros que talvez ele não saiba, nem que a gente tem. E nesse movimento de organizar esse vídeo, o que a gente ia mostrar, a gente se deu conta de que tem muitos livros que a gente às vezes nem lembra que tem. Mas tô aqui pra mostrar um pouco desse lado que não aparece tanto pra vocês no canal. E esse é o Pico. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre os livros. Tá, o primeiro livro da estante, na verdade, é da estante que tá aqui do lado. Então, aqui tem alguns livros porque eu organizo a nossa biblioteca a partir do sobrenome de autor. É como a maioria das bibliotecas organizam os livros, né? Então a gente vai indo um pouco por esse sentido. E aí, esse primeiro livro que a gente tem aqui é do Kobo-Abe, chama O Rosto de um Outro. Esse livro aqui, eu li ele há muito tempo, tá? Foi quando eu comecei a faculdade. E eu comprei, na verdade, porque era um livro da Kozak Naif na época que ela tava falindo. E aí, pra quem não tá muito inserido nesse meio, a gente brinca, né, que a Kozak era o Bitcoin das letras, assim, porque, enfim, depois que ela faliu, esses livros passaram a valer muito dinheiro, né? Ficaram muito caros e tal. A editora voltou, né, recentemente, mas acho que não chegou a republicar o Kobo-Abe, se não me engano tá em outra editora. Nossa, mas é lindo esse livro. Eu nunca tinha mexido, gente. E é bem interessante, tá? O Kobo-Abe, ele é um escritor japonês da segunda metade do século XX e fala muito sobre questões existenciais, né? Principalmente do pós-guerra, porque o trauma da bomba atômica pegou muito lá o povo japonês. Mas uma curiosidade, que o pessoal aí que é envolvido com videogame provavelmente conhece o Hideo Kojima, né? Do Metal Gear, Death Stranding. Ele revelou recentemente, acho que no ano passado, que o Kobo-Abe é uma das maiores influências dele. Inclusive tem alguma coisa aí da obra dele no segundo jogo do Death Stranding, que eu não sei porque eu não joguei. Eu também não li tanta coisa do Kobo-Abe assim. O segundo é esse aqui, que não é meu, chama Lírica e Lugar Comum. Você quer falar sobre isso? Esse daqui é um livro que eu usei muito na minha pesquisa, quando eu era pesquisadora de latim clássico, do Francisco Asher. E ele fala sobre as relações da poesia lírica latina com a lírica em português, né? É claro que a lírica latina, a lírica antiga é muito diferente da poesia lírica que a gente começa a imaginar pós-romantismo, né? Uma bibliografia bem importante quando a gente estuda poesia lírica num geral, assim, recepção dos clássicos. Foi um livro bem importante pro meu desenvolvimento como pesquisadora, embora eu não tenha estudado poesia lírica, tenha estudado poesia didática. É um livro belíssimo e saiu pela EDUSP. Eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. Esse aqui é do Chinua Achebe, se chama O Mundo se Despedaça. Ele vem numa caixinha, porque ele vinha naquele clube da TAG, né, que era um clube de assinatura de livros. É um livro de literatura africana, é considerado o primeiro romance dessa chamada literatura pós-colonial. E é engraçado porque eu estudei esse livro na faculdade, durante as disciplinas de literatura africana, mas eu conheci esse livro por conta de uma música do Childish Gambino, que ele menciona. Não lembro o nome da música agora, se eu lembrar eu deixo na descrição do vídeo. Nossa, e na matéria do mestrado eu estudei esse autor. Anos e anos depois eu não sabia que a gente tinha o livro dele aqui em casa. Agora esses dois que estão aqui são o Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse aqui é uma versão de capa dura que tem os 5 livros em um só. É uma das minhas séries favoritas, assim, de livros que eu li na época da adolescência. Os que eu li na adolescência eram aqueles livros menorzinhos, né? Que era tipo essa capa aqui, que vendia pela Submarino, que é um site que eu acho que nem existe mais hoje em dia, né? Depois que Americanas foi de Americanas. Acabou que desapareceu, mas era um site que a galera comprava muito livro, né, na década passada. E o outro livro é esse aqui que chama O Salmão da Dúvida, que tem outros contos, outros textos, né, do falecido Douglas Adams, um autor inglês, né. Esse aqui é um livro do Adorno. Eu acho que quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo deve ver que eu falo muito dele aqui nos vídeos. Esse livro se chama Indústria Cultural, né? É um conceito que eu também trabalho muito aqui nos vídeos. Só que ele nunca escreveu um livro chamado Indústria Cultural, tá? Isso aqui, na verdade, é uma coletânea, foi publicada pela editora da Unesp, com vários textos em que ele fala sobre a questão da cultura, das artes, da música, principalmente, ele fala muito sobre música. E aí é um apoio na minha pesquisa.
Esse aqui é o Rashomon e Outros Contos, do Akutagawa, que é um escritor japonês moderno, do início do século XX, se não me engano. Isso aqui é muito bom, tá? Ele é um contista, acho que é o contista mais famoso do Japão. E ele tem 2 contos, que é o Rashomon e o outro que se chama, acho que Dentro do Bosque, que foram os 2 contos que... Dentro do Bosque, foram os 2 contos que inspiraram o filme Rashomon do Kurosawa, que provavelmente vocês conhecem, veio desse autor. É muito bom, muito legal. Esse daqui é a introdução à leitura do Decameron do Boccaccio. É um livro de uma edição italiana que eu gosto. Eu ganhei de uma amiga quando eu estava estudando o Decameron na universidade. E eu gosto muito de medieval. Bom, enfim, pesquisei muito tempo latim clássico, depois fui para outras áreas da literatura. E esse daqui é um texto que reflete um pouco sobre a recepção do Decameron através dos tempos, né? Que é a maior obra da literatura medieval italiana. É muito engraçado também, enfim, é uma bibliografia aí que eu usei na minha formação, mas hoje eu estudo contemporânea e o livro fica aí, decorando. Fica aí. Nossa, esse daqui é o Convívio do Dante. O Dante não só escreveu a Divina Comédia, que é bem famosa na literatura italiana e tal, mas ele escrevia em latim, e esse daqui é um livro que está, inclusive, em espanhol, que eu ganhei de um aluno de italiano, que, enfim, na época eu estava estudando espanhol, ele queria me dar um presente que tivesse a ver com tudo que tivesse a ver comigo. Está em espanhol, é uma edição em espanhol, é uma tradução pro espanhol, mas esse texto original é em latim, Dante escrevia em latim também. Inclusive, a única coisa que ele escreveu em italiano de grande extensão mesmo foi a comédia, e esse foi um presente. Acho que foi de Dia dos Professores. Acho que sim. Um excelente presente, inclusive, muito bom. Mas quando eu li em latim. E agora vem a Divina Comédia. Quer falar um pouquinho de Divina Comédia? A Divina Comédia, a maior obra da literatura italiana. Esse volume aqui está dividido em 3, eu gosto muito. Não é a tradução mais atualizada, né? Tem uma tradução mais nova do Inferno, que eu ainda não comprei. Mas essa daqui tem os três tomos, né? O Inferno, Purgatório e Paraíso. É uma edição bem bonita, bilíngue. O texto em italiano tá bem pequenininho, assim, mas muito lindo. E foi... Nossa... É incrível ler os 3, assim, nessa edição foi muito bom. E esse livro estava decorando a sala, então por isso que algumas pessoas não devem ter visto ele por aqui, mas é muito especial para mim esse daqui. Alguns livros, como esse cômodo que a gente tá aqui é um pouco pequeno, tem alguns livros que estão na nossa sala, e aí eu tô trazendo eles pra cá pra mostrar também ao mesmo tempo, né, que é o caso da Divina Comédia. E essa estante da sala é interessante. Quando a gente se mudou, veio morar junto, a gente decidiu que ia ter uma estante na sala, porque ela não cabia no escritório, que só cabia em 3. E aí a gente deixou a estante na sala pra deixar os livros que representassem de alguma forma a nossa personalidade. E aí, da minha personalidade era o Dante. Um livro que fala sobre o inferno. Ah, mas aí... Agora tem um livro da Isabel Allende, que tá meio comido aqui, acho que o cachorro comeu. Foi o cachorro que comeu, mas é um livro da Isabel Allende, eu ganhei de uma amiga. Na verdade ele tá todo mordido, né, coitado, meu Deus. Mas é um livro muito legal, sobre uma mulher que tem muitas aventuras ali, e é uma escritora muito interessante da América Latina. Mas acho que esse livro molhou também, ele tá meio inchado aqui. Tá todo fudido, né? Tá todo velho. Agora tem aqui esse livro do Manuel Antônio de Almeida, que chama Memórias de um Sargento de Milícias. Eu acho que quem teve aula de literatura no ensino médio provavelmente conhece e deve ter lido, né? É um dos folhetins aí do período do final do romantismo. Nossa, eu não li. Esse livro... Você nunca leu Sargento de Milícias? Nunca. Passou no vestibular da FUVEST, porque era a lista... Ai, que horror! Era da lista obrigatória de leitura. É um dos livros aí que... Acho que eu já contei essa história talvez em algum momento, mas eu não tinha lido muita coisa de literatura brasileira até terminar o ensino médio, porque eu não tive aula de literatura no ensino médio, né? Na verdade, no último ano do ensino médio eu não tive nem aula de português na escola que eu estudava. Então eu despertei o gosto mais pela literatura no ano que eu tava prestando vestibular, que eu fui atrás desses livros aqui da lista da FUVEST, né? Esse aqui era uma leitura obrigatória e foi bem transformador pra mim, assim. Eu recomendo muito que leiam, é bem importante. Anotado. Esse grandão aqui se chama Introdução à Filosofia da Educação. Foi um livro que eu comprei por conta do processo seletivo do mestrado, né? Eu faço mestrado no programa de Filosofia e Cultura da Educação lá na USP. E na época eu sinceramente não sabia o que eu ia ler para a prova, processo seletivo. E aí eu achei essa obra que ela tem esse caráter... qual que é a palavra? Propedêutico. Propedêutico. Quando ele abrange toda, né, de maneira panorâmica, assim, toda a história da filosofia da educação.
Se chama, tem um subtítulo, né? É uma tradição literária. E ele vai falar de meio que toda a história da humanidade, assim, né? Ocidental, claro, até a contemporaneidade, do ponto de vista da filosofia da educação. Aí, até retomando um pouco o que eu tava falando do Sargento de Milícias, outro livro que fazia parte da lista da FUVEST naquela época é o Capitães da Areia, do Jorge Amado, que eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre ele, sobre o caso de uma vereadora do PL que tentou censurar esse livro lá em Santa Catarina. E é uma das obras mais importantes, assim, da minha vida. Isso aqui é bem interessante, tá? Caso vocês tenham interesse em literatura brasileira e nunca tenham lido nada, esse livro ele é bastante acessível, né? Uma leitura bastante tranquila de se fazer. Esse eu li. E aí tem também junto aqui alguns outros livros do Jorge Amado que eu tenho, que é Gabriela, Cravo e Canela, que, se eu não me engano, virou uma novela, né? Uma minissérie. Sim, uma minissérie. Nossa, é muito bom esse eu também li. Eu não. Mar Morto, esse aqui eu gosto bastante, ele é bem bonito, ele é bem lírico, assim. Um pouco diferente, porque o pessoal acusa muito o Jorge Amado de ser panfletário, né? De ser um autor que fala muito mais de política do que de outras questões na literatura. Mas isso é principalmente pelo fato de que ele era militante, né? Ele foi deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro na época. Então, esse livro ele foge um pouco dessa questão, assim, o que não tira a qualidade do livro, tá? Ele ainda é muito bom. E é um que eu recomendo bastante. E tem esse aqui, que chama Terras do Sem Fim, que eu comprei por recomendação de um texto do professor Antônio Cândido, que é um crítico literário muito importante lá da universidade, né? E aí eu nunca li, só comprei. Nossa, mas é lindo esse livro, né? Eu também Sim. nunca li. Terras do Sem Fim. Ter biblioteca é isso, né, gente? A gente tem os livros e pensa, vou ler. Pois é. E a gente pegou o cachorro no colo porque ele não para quieto aqui, gente. Sim. E esse aqui, bom... Esse é o Latinitas, é um método de ensino de latim atualizado. Enfim, o latim não é tão atualizado, mas é uma metodologia que foi estudada para ensino de latim para brasileiros, foi desenvolvido pelo Departamento de Latim da UFBA. É incrível, assim. Claro que algumas pessoas não gostam, né? Acham que o material tem algumas questões, mas o que eu gostei de ter estudado com esse material no meu início, né, de aprendizagem de latim, o cachorro foi embora, foi que ele trabalha com os originais. Então, normalmente são textos didáticos, né, para se ensinar latim, e aqui não, aqui são textos originais de gêneros um pouco mais acessíveis, né, como fábulas. E aí foi uma maneira bem boa de aprender. Tem até algumas anotações aqui, olha que bonitinho. Aí tem as fábulas de Esopo para poder aprender, enfim. Muito interessante, tem o volume 2, mas esse eu não sei, acho que eu vendi. A Raquel estudou latim por 7 anos. 7 anos. 7 anos, foi pra Itália estudar latim. Eu estudei 1 ano de latim, porque todo mundo que faz letras lá na USP, eu não sei se é assim em outras universidades, a gente é obrigado a fazer 2 semestres de latim, que pra mim foram as piores matérias que eu já fiz na minha vida. Pra mim foram as melhores, tá? É isso, aí tem outra aqui. De Rationibus Exordiendi. É um livro, é uma pesquisa, na verdade, saiu pela FAPESP. É uma pesquisa sobre a história de Roma e o gênero historiográfico. É bem legal. Foi uma das primeiras dissertações que eu li na minha vida. Legal, isso aqui eu também não sabia que estava aqui. Aí eu tenho 2 revistas, se chama Realidades Alternativas, da editora Andarilho. Eles lançam como apoio coletivo no Catarse. É bem interessante porque é uma coletânea, né, uma espécie de curadoria de contos de ficção científica. E é uma curadoria bastante diferente, assim, eu gosto muito dessas edições. Tem, por exemplo, um conto do Lima Barreto aqui, que é um escritor brasileiro, né? Não fica só naqueles mais famosos que a gente já conhece, né? Recomendo bastante que vocês deem uma olhada na editora Andarilho. Vou deixar o link na descrição também. Agora tem esse aqui que é uma coletânea do Hans Christian Andersen. Sim, é meu. Eu comprei quando eu era estudante, porque eu achei lindo. E eu tava estudando inglês na época. Na verdade, foram muito mais anos estudando inglês do que estudando latim, porque inglês é muito difícil. E aí tava em promoção, acho que num sebo. E é uma edição ilustrada em inglês dos contos de fada, né? Muito legal. Eu li alguns, que é muito grande, né? Mas eu li alguns e foi bem importante pro meu inglês. E eu gosto muito de estudar literatura num geral. Assim. Minha rinite tá até atacando aqui com esse livro. Mas esse autor, pra quem não conhece, ele é responsável por muitas das obras que vocês provavelmente conhecem mais pelos filmes da Disney. Tipo A Pequena Sereia, eu acho que Chapeuzinho Vermelho é dele também? Eu acho que é. Eu não tenho certeza, mas vocês podem verificar aí. Mas acho que as princesas, é mais as princesas. O Patinho Feio, tá escrito aqui que é dele o Patinho também. Feio, Então, é isso. Agora a gente tem um livro de poesia portuguesa da poeta Sofia de Mello Brenner Andrensen. Ela é incrível, ela é incrível. Essa é uma coletânea que saiu pela Companhia das Letras, é uma
uma poeta que tem muita relação com os clássicos, então quando eu estudei literatura contemporânea pela primeira vez, foi na disciplina em que a gente estudou essa poeta, né, e foi um grande divisor de águas para mim, porque eu pensava que os clássicos era muito separado do estudo da contemporânea no geral, e acho que estudar ela e ler os poemas dela me fez pensar que até que estudar 7 anos de latim não foi tão ruim assim. Muito incrível. Isso aqui é muito legal, gente. Pra quem gosta de Fernando Pessoa, assim, é maravilhoso também. E agora a gente vai entrar num poeta aqui que eu tenho muitos livros dele aqui. A gente vai dar uma olhadinha mais rápido por cada um deles, senão a gente não vai conseguir sair nunca desse vídeo. Que é o Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus poetas favoritos, né? Esses aqui são 2 livros que também são edições da Kozak Naif. Um se chama Confissões de Minas e o outro se chama Passeio na Ilha. Esses 2 são livros de crônicas. Acho que já foram republicados, tá? Se não me engano, tá na mão da Global hoje, vai da Record, não tenho certeza. E, bom, tem mais outros aqui pra gente olhar, né? Aí eu tenho esse aqui também, que se chama Uma Forma de Saudade, que são páginas de diário do Drummond, tá? Eu tenho tanto esse livro quanto outro que é de cartas. Esse aqui que se chama Lição do Amigo, que são cartas do Drummond com o Mário de Andrade. São 2 gêneros literários também que acho que não são muito populares, né? Tanto diário quanto carta. Mas que é muito interessante, assim. Às vezes se encontra coisas ainda tão preciosas quanto a obra poética, né? Eu recomendo bastante também pra quem gosta. Mas isso aqui é incrível e eu não sabia que tinha na minha casa. Vai ser a primeira leitura da casa nova. Pois é. E aí eu tenho esse outro aqui que também é uma coisa muito curiosa, isso aqui eu comprei também porque era espólio da Kozak Naif, assim, a empresa tava falindo, eu fui comprando o que eu tava achando, porque... Espólio? Que é a poesia traduzida do Drummond, que são os poemas que ele traduziu. Então ele traduziu muita coisa do francês, do alemão, acho que também. Enfim, era um erudito, né, sabia muitas línguas, e aqui são todos os poemas que ele traduziu ao longo da sua vida. Uma edição muito bonita também. Nossa, linda. Aí aqui tem um pouquinho da minha coleção do Drummond, da editora Companhia das Letras, né? O que aconteceu é que a companhia tem uma coleção belíssima, assim, do Drummond. Esse projeto gráfico eu acho muito, muito bonito. E aí, há um tempo atrás, eles perderam os direitos, né, de publicação da obra, por razões bastante justas, viu, pra ter perdido. Não vou entrar muito nisso, mas se vocês quiserem saber, pode dar uma pesquisada aí. Mas quando eles foram para uma outra editora, as capas ficaram muito feias, muito feias. E aí eu tinha vários livros, né, já da coleção. Aí eu fui atrás para comprar as que faltavam. Não tenho todas, tá? Porque a obra dele é muito extensa. Inclusive a Rosa do Povo, que é um que eu gostaria muito de ter, eu não encontrei. Mas é uma coleção muito bonita. Eu não vou mostrar todos aqui porque, enfim, é muito livro. Quando a gente namorava, eu procurei esse livro muito, muito pra dar de presente de Dia dos Namorados. Eu acho que eu nunca achei. Pra ver que de fato tá difícil de achar. É muito difícil de achar. Aí eu tenho essa edição pequenininha aqui do Sentimento do Mundo, porque ele também era a lista obrigatória da FUVEST em 2014, que foi o ano que eu prestei o vestibular. Nós prestamos o vestibular. Esse eu li. Que inclusive tá aqui, tem até um selinho, né? Eu odeio quando eles fazem isso, de colocar um adesivo no livro, mas eles fazem isso, né, pra vender mais. Essa aqui é uma versão um pouquinho menor, que é só os poemas, né? Essas maiores, elas sempre vêm com ensaios, né, e textos de abertura de outros autores. E tem também este aqui que se chama Declaração de Amor, Poemas para Namorados, que é uma coletânea que a Companhia das Letras fez, que é só de textos românticos do Drummond. É bem bonitinho. Nossa, que bonitinho! Pô, esse era um bom presente de Dia dos Namorados, mas não fui eu que dei. Não, esse eu comprei pra mim mesmo. E aí, pra fechar o Drummond, eu acho que são só esses, não sei se tem mais algum, mas eu tenho esse aqui que é... Só esse. Que na verdade é meio que um pouco repetitivo, mas tá até... eu não vou mostrar aqui, né, mas tem uma dedicatória, porque esse livro eu comprei pra Raquel quando a gente começou a namorar, porque ele é uma coletânea dos 23 livros de poesia, então toda a obra poética dele tá reunida nesse volume único. Então é um pouco repetitivo em relação aos livros que a gente tem, mas naquela pilha de livros que eu tava mostrando tem também a prosa e a crônica do Drummond, né? Aqui tá só a coletânea. Que você também já fez um vídeo, né? Eu fiz um vídeo sobre o Drummond. Esse vídeo, inclusive, é um dos mais vistos do canal. Vou deixar ele na tela aqui, em algum lugar, pra vocês verem. Aí aqui entra um outro autor da literatura brasileira, que eu não sou tão fã assim. Eu gosto mais desse, tá? Eu não gosto tanto do Oswald de Andrade, mas do Mário eu gosto bastante. Tô falando que eu não gosto do Oswald de Andrade porque o último vídeo que eu postei no canal, um monte de gente ficou me xingando. Acho que foi o vídeo que eu mais recebi ofensas, assim, na história do canal. E muita gente ficou reclamando que eu não falei da antropofagia do Oswald de Andrade, falando que eu não conheço cultura brasileira, que não sei o quê. Eu conheço, gente, eu só não gosto. E aí, aqui tem o Macunaíma. Tem filme também, acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, quem é mais ligado a cinema. Contos Novos, esse aqui é meu favorito, porque é a obra tardia do Mário de Andrade, né? Ele muda bastante o estilo dele mais pro final da carreira. Esse aqui tem um conto chamado Peru de Natal, tem aquele do 1º de Maio também. 1º de Maio, nossa, o 1º de Maio é um conto, assim, magnífico, magnífico. Faz a gente até gostar mais de São Paulo. Faz até a gente gostar mais de São Paulo, que é um pouco difícil às vezes. Inclusive a capa...
É da Estação da Luz, né? É lindo. Uma edição muito bonita. Eu não sei se a editora Record, não, Nova Fronteira ainda publica essa edição aqui. Talvez eles tenham mudado a capa. Mas é um material muito bacana. Curioso, né? Porque eu tenho esse aqui que chama Contos de Belas Artes. E Belas Artes, né? Que é o nome do protagonista. E até uma foto do Viaduto do Chá, se eu não me engano. Mas eu comprei esse livro em Curitiba. Não foi nem em São Paulo. Ah, é? Não sabia. E também não li. Também não li. E esse aqui é a coletânea da Poesia Completa, do Mário de Andrade. Mesma coisa, tá? Eu não sou muito fã, assim, da poesia dele, mas tem um que eu gosto bastante, particularmente, que é A Lira Paulistana, que, se eu não me engano, é o último livro de poesia que ele publicou antes de morrer. Agora tem esse aqui que é uma gramática. A gente tem muitas gramáticas aqui, tá? Porque a gente é formado em letras. Esse aqui, particularmente, eu acho engraçado, porque é de um autor chamado Hildebrando. Eu não conhecia, acho que é sua, né? Acho que É minha. Na verdade, foi uma gramática que eu comprei na época que eu comecei a dar aula de gramática em cursinho. Foi meu primeiro trabalho. Segundo trabalho, né? Porque o primeiro foi animadora de buffet. Mas o primeiro trabalho com a formação em letras foi professora de gramática. E eu achei interessante, assim, porque ele tinha uma maneira de falar sobre gramática de maneira ilustrada, era um pouco divertido e tinha um pouco a ver com a minha formação em latim, né? Então tinha algumas explicações de etimologia. E foi uma gramática que eu gostei. Ela é bem antiga, publicada pela Moderna, mas eu gostava. Tem um valor sentimental, por isso que tá aqui. Tem esse outro aqui que se chama Lutar com Palavras. Coesão e coerência. Essa foi uma coisa também pra mim foi bem importante, porque como professora de redação, eu tinha muita dificuldade, por ter tido uma educação básica meio ruim, né? Eu tinha muita dificuldade de entender o que era coesão e coerência pra fazer correções de redação. E aí eu li esse livro quando eu tava começando a dar aula de redação, e é um livro bem legal. É bom, gente. São bons livros aí pra aprender a escrever. Principalmente você que tá nesse vídeo aí pra me xingar nos comentários, geralmente vocês não sabem escrever muito bem. Então é bom aprender também. Fica aí a dica pro hater. Esse aqui se chama O Novo Tempo do Mundo. É um livro do professor Paulo Arantes, também, que é um intelectual filósofo, né, lá da USP. Eu não lembro por que eu comprei esse livro, mas são vários artigos, mas a maioria deles fala sobre as jornadas de junho de 2013, né? Tanto que eu acho que essa foto é dos Black Blocs, pra quem se lembra disso. Nossa, você tem um livro sobre os Black Blocs e eu não sabia. Não é sobre os Black Blocs. É uma análise de conjuntura, né? Pô, que interessante. Eu comprei esse livro porque eu conheci o Paulo Arantes na época das eleições de 2018, que lá na USP tava um grande caos, né? Tava todo mundo meio desesperado com o que tava prestes a acontecer, e de fato aconteceu. E aí eu gostei muito das leituras que ele fazia. Eu não sei se eu já concordo tanto hoje em dia, viu? Porque eu li na época, eu não li mais, assim. Nessa época eu tava na Itália. Aí tem um livro aqui do Apuleio chamado O Asno de Ouro. Maravilhoso, maravilhoso. Esse daqui eu comprei porque eu queria muito ter, mas eu li na edição da biblioteca quando eu estudava latim. E eu gosto particularmente desse livro porque ele foi uma tradução feita pela Ruth Guimarães, que é uma escritora também magnânima da nossa literatura. E é muito bom, assim, ver uma pessoa que trabalhou com os clássicos, com o olhar do contemporâneo, assim, muito legal. E essa é uma edição bilíngue também em latim. Eu acho muito legal que a 34 faz edições bilíngue, né? Mesmo que não seja de muita serventia para muita gente. É muito legal. Os livros ficam grandes, mas acho que é muito, muito bom. E é considerado romance antigo. Não é bem romance, mas é da antiguidade latina. Bem legal. A Ruth Guimarães é uma dessas escritoras que estão sendo redescobertas, né, ultimamente, assim, principalmente para quem acompanha essa questão. O vestibular da USP desse ano, acho que dos próximos anos também, tem só autoria feminina, né? E acho que não tem a Ruth Guimarães, mas está tendo esse processo de resgatar autoras, né, que foram desse período do romantismo, do realismo, ali, principalmente contemporâneos de Machado, que foram esquecidas, porque o que ficou canonizado, né, o que foi para os livros didáticos de escola, foram os autores homens, né, e brancos. Aí entra aqui Aristóteles, a gente tem a Poética. Essa daqui é uma das coisas mais recentes que eu comprei, porque ler a Poética é fundamental para quem começa a estudar letras. Foi, acho que, meu primeiro contato com clássicos, e era uma tradução bem antiga que tinha na época, a gente fez em 2015, né, o início da nossa formação em letras, e essa é uma tradução recente do professor Rafael Brunhara. Ele era da URGS, agora ele é da Unicamp, e ele fez uma tradução atualizada, recente, que saiu de uma maneira bastante acessível pela LPM. Ficou incrível essa tradução e eu recomendo muito. Toda a nossa visão sobre poética, sobre formação de teoria do gênero e tal, vem desse texto aqui. Um texto muito importante e vale muito a pena. A Poética eu li, esse aqui não, que é a Retórica.
Ah, esse aqui eu li. Esse eu li também, porque também tive meu momento de estudar retórica latina, mas eu li em outra edição, se eu não me engano. Ou li em italiano, não lembro, mas é uma edição legal. E é engraçado que como tá em ordem alfabética, as coisas se misturam, né? Porque agora vai entrar um pouco de ficção científica, que é o Isaac Asimov. Do lado do Aristóteles, só aqui em casa, né? Só aqui em casa. Agora é a hora dele, hein? Agora a gente vai entrar finalmente aqui nas estantes de livro que vocês costumam ver nos vídeos, né? Então, aqui a gente tem a minha coleção de Machado de Assis. Esses primeiros aqui são, na verdade, os livros de crônicas, né? Para quem não sabe, o Machado era jornalista também, ele publicava muito em jornal. E saiu, né, muitos anos depois, essa coletânea, porque muita coisa também ele publicava de maneira anônima, então era um pouco difícil de identificar o que foi escrito por ele ou o que não tinha sido, né? E aí tem esse aqui que chama Notas Semanais, História de 15 Dias, Comentários da Semana, né? Bem nome de coisa de jornal. Esse aqui chama Bons Dias. Inclusive foi lista obrigatória do vestibular da Unicamp por um tempo. E vocês podem perceber que o Hiro, assim, quando ele gosta de um autor, ele quer ter absolutamente tudo desse autor. Por isso que a gente tem 1000 livros. Sim. Aí tem uma edição de A Mão e a Luva aqui, que é um romance do Machado do período romântico dele. Romântico, eu falo em termos de movimento literário, né? Aí aqui tem alguns livros dele também, que é de contos, né? Contos fluminenses, Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos, esse aqui acho que é o mais importante livro de contos dele. Ressurreição, primeiro romance do Machado, tá? Publicado ali acho que na década de 60 do século XIX. Nossa, é chato esse livro, gente, nossa. Meu Deus. É ruinzinho. É É um protótipo de Dom Casmurro, assim. Acho que ele tava tentando algumas coisas ali, principalmente a discussão em torno de traição, né? Mas acho que isso mostra também como esses grandes escritores que a gente conhece do cânone, assim, antes deles virarem grandes escritores famosos e importantes, eles também escrevem outras coisas, né? Acho que é muito bom. Ficam tentando. A carreira do Machado é muito extensa, assim, tem muita coisa. Inclusive, esse aqui foi o último livro dele, se chama Memorial de Aires. Essa aqui é a coleção do Machado que eu gosto mais, assim. As pessoas costumam não gostar porque as capas não são... não tem muita ilustração, né, coisa do tipo, são a coleção da Penguin. Isso aqui são as crônicas escolhidas dele. A crônica machadiana é muito legal, gente. Eu recomendo demais que vocês leiam. Nossa, mas é uma edição tão bonita, né? E acho que no cenário, assim, fica bem bonito, como vocês podem ver. Helena, que eu acho que é o da fase romântica do Machado, é o livro mais importante. Nossa, esse aqui tem um marcador do Departamento de Letras Orientais. Que eu ganhei quando eu era pesquisador lá. Legal. E aqui esses 5 são 5 livros, 5 romances mais importantes do Machado, que são da fase madura, né? São as Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba, que é o meu favorito, Dom Casmurro, Esaú Jacó e, de novo, aqui o Memorial de Aires. Vocês vão ver, não sei se dá pra ver pelo vídeo, mas ele tá até um pouquinho mais claro, não amarelou tanto ainda, porque é uma edição um pouco mais recente que foi lançada. O Memorial de Aires é o único que eu não li, na verdade. Não li também. Inclusive o Esaú Jacó, quando ele foi escrito, ele se chamava O Último, porque o Machado achava que ele ia morrer depois do lançamento daquele livro. Mas ele viveu o tempo suficiente para publicar mais um, que foi o Memorial de Aires. Que inclusive o Aires é um personagem do Esaú Jacó, que ele retoma nessa obra posterior. E o Quincas Borba é meu livro favorito, que ele também é uma espécie de... Não é uma continuação, tá? Mas um personagem que existe no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o Quincas Borba, né? Quem leu deve se lembrar. É o que conta a história ao Vencedor das Batatas, né, e tal. Ele é retomado numa história que envolve uma herança, e a herança é um cachorro, assim. Eu gosto muito de literatura que envolve animais, né, acho que vocês vão ver aqui ao longo dos livros que eu vou mostrar. Não sei se nesse vídeo ou no próximo, mas é uma coisa que eu gosto bastante. É um livro que eu queria ter pesquisado na graduação. A minha orientadora não deixou. E eu pesquisei o Memórias Póstumas, né, que é um livro um pouco mais conhecido também. E é isso, né, isso foi uma coisa que eu fiz na graduação, eu fiz pesquisa em literatura comparada. E eu pesquisei muito a obra do Machado de Assis, principalmente a questão das influências dele. No último vídeo do canal, que eu falei sobre a questão da estética brasileira, eu até menciono que eu estou escrevendo um outro roteiro para falar sobre essa leitura que o Machado tem da questão da influência cultural na produção cultural e artística brasileira. Isso vem de um texto dele que está publicado dentro dessa coletânea pequenininha aqui, que se chama O Jornal e o Livro, que é um livro um texto que se chama Instinto de Nacionalidade, que ele vai discutir um pouco essa questão das influências, da imposição da influência francesa no Brasil na época, né? E a tentativa dos escritores de tentar fazer uma literatura nacional incorporando elementos indígenas na produção artística. Que o Machado também fez, né? Ele fez isso um pouco para brincar com esses estereótipos da época. Com o primeiro livro de poesia dele, que chama Crisálidas, que eu não tenho aqui. A poesia dele é um pouco difícil de achar em forma de livro. E tem esse outro livrinho aqui que é bem curioso. Eu não sei porque que isso aqui foi publicado.
Se chama Máximas, Pensamentos e Ditos Agudos. É basicamente sabe o pensador.com, assim, quando vocês procuram frases de efeito do Machado? Eles decidiram lançar isso em forma de livro. Eu achei muito legal. Nossa, que engraçado. Porque eles separaram, assim, tipo... tem as categorias, né? O autor sobre si mesmo, sobre a escrita, sobre questões de vida e morte. E aí tem vários trechos dele de várias crônicas e romances e contos dele em que ele fala, em que ele elabora sobre esses assuntos. E, na verdade, é um bom material de pesquisa, tá? Eu falei brincando sobre o pensador, mas a partir disso você consegue ir atrás dos temas, né, que eram recorrentes na obra machadiana. Nossa, que interessante, né? Isso aqui é bom pra procurar uma epígrafe, né? Sim. E você falou que não tem a poesia, mas você tem sim. Ali, ó. Ah, é verdade. Eu vou chegar lá ainda. Não, você já falou, eu vou mostrar. Aí tem esse negócio aqui também, que foi um presente que eu ganhei da Raquel de aniversário, eu acho. Um tijolo. Que isso aqui, eu tenho a poesia também, porque tá nas obras completas, né? Que é essa coleção da editora Nova Guiar. Que isso aqui é realmente completo. Tá, isso aqui é muito pesado, gente. Muito pesado. E tem toda a poesia e também o teatro, que eu não tenho em forma separada, tá tudo aqui. É que assim, é uma edição muito bonita, gente, mas não é muito prático pra ler, porque ele veio naquela famigerada folha de Bíblia, sabe? É uma folha muito fininha, muito transparente, que você consegue ver até, tipo, 2 páginas além da que você tá lendo. Então não é muito agradável. Mas é uma boa coletânea para pesquisa também, porque em uma das edições, eu acho que no 4º volume, você tem também a Fortuna Crítica. Que, para quem não sabe, a Fortuna Crítica, né, quando você tem um autor bastante importante, bastante consagrado na nossa literatura, nas artes, seja lá o que for, você reúne, né, textos indispensáveis, assim, de crítica, de comentário, de análise, que para todo mundo que for pesquisar esse autor, é importante que se leia, né, para ter essa base de como foi, historicamente, o pensamento em torno desse autor. E esse também era um dos livros que ficava lá na sala para demonstrar nossa personalidade. Como vocês viram, a personalidade do Hiro tá muito ligada a quem foi e é o que representa Machado de Assis. Eu gosto bastante. Aí tem mais um aqui, que é um Quincas Borba de novo, que eu acho que é seu, né? Eu comprei quando eu fui pro Rio de Janeiro, quando a gente ainda era amigo. Ele falou que era uma leitura fundamental sobre o Rio de Janeiro. Eu fui viajar sozinha pro Rio de Janeiro, aí eu pensei, vou comprar e vou ler. E aí eu li durante essa minha viagem maluca que eu fui pra pular de parapente e ler Quincas Borba do Machado de Assis nessa edição, que é muito feinha, né, da editora Eu Ática. acho bonitinho, porque tem um desenho de um cachorrinho na capa aqui, cachorrinho preto. Bom, eu Parece acho Kuro. que ela tem um morto na capa, pô. É feio. Tem um morto porque o Quincas Borba morre, né? Tudo bem, E mas... ele morre no começo da obra, não é um spoiler. Na verdade, isso aconteceu muito, né? Quando a gente se mudou, quando a gente foi morar junto. Tinha muitos livros que ela tinha, que eu também tinha, que eram repetidos. E aí a gente se livrou de alguns deles. Mas quando a edição é um pouco diferente, tem um valor sentimental, a gente manteve, mesmo que acabe sendo um pouco repetido, né? Aí aqui agora entra um pouco de alguns livros de crítica literária. Isso aqui é um autor importante lá das letras também, que é o Eric Auerbach. Tem um livro dele chamado Mimesis. Quem fez curso de letras também, ou estudou qualquer coisa relacionada à crítica literária, provavelmente teve que ler algum texto desse livro. Esse livro ele é fundamental desde que a gente começa a estudar literatura, né? Tem um ensaio bem importante que se chama Cicatriz de Ulisses, e aí ele comenta sobre como é feita a literatura a partir de Homero. E é muito interessante, porque quando ele escreveu esse livro, ele estava sem acesso a uma biblioteca, ele escreveu tudo de memória, tentando passar por toda a tradição da literatura ocidental. Então ele passa desde Homero e chega até Virginia Woolf, e é, na verdade, a maior referência de estudos literários que a gente tem, né? O texto sobre a Virginia Woolf é muito bom, que é o da Meia Marrom. E aí a gente tem mais 2 livros dele, que são também espólios da Kozak Naive. Esse aqui se chama Introdução aos Estudos Literários, são edições belíssimas, assim, e o outro se chama A Novela no Início do Renascimento, Itália e França. E é engraçado porque esse aqui, eles mudaram o título provavelmente para vender mais, porque o título original do livro é Introdução aos Estudos da Filologia Românica, né? Mas eu acho que com esse título não venderia tanto quanto vendeu esse aqui. Eu compraria. Eu não. Aí entra a Jane Austen aqui, que, pra ser bem sincero, eu nunca li Jane Austen, tá? Mas eu nunca li nada dela. Eu comprei esse livrinho aqui que é dela, que é A Razão e Sensibilidade. Nossa, você tem logo esse? Chato, hein? Meu Deus. Acho que eu comprei porque era o primeiro romance dela. Eu peguei pra ler e acabei nunca lendo. É um erro, né? Quando a gente vê um autor e pensa, eu vou começar do começo. E aí, Ele é um começo, né? E aí tem esse aqui que chama Amor e Amizade, que eu não sei do que se trata, acho que foi quando eu assinava aquele clube do livro da Tag, eles mandaram uma vez como um brinde, assim. E aí são alguns textos pequenininhos que ela escreveu, mas eu também não li. Mas parece que eu tô falando mal do livro, é que é um pouco romântico, né, esse livro, e aí tem uma personagem que só chora. Toda vez que a personagem é mencionada, ela tá chorando. É muito, assim,
Até eu que choro muito me incomodei. Agora vai entrar aqui Isaac Babel, Contos de Odessa, é um escritor ucraniano, que a gente tem esse livro. E aqui entra um escritor muito importante também, que eu gosto bastante, que é o James Baldwin. Ele é um escritor que falou muito sobre a questão negra lá dos Estados Unidos, né, no período do Apartheid. E eu tenho 3 romances dele aqui. Um se chama O Quarto de Giovanni, esse foi o que eu li mais, assim, que trata sobre bissexualidade, é um romance que se passa na França, muito bonito. Tem esse que se chama Se a Rua Beale Falasse. Esse aqui eu não li o livro, tá? Eu comprei ele, eu não conhecia, na verdade, esse romance. Eu fui atrás porque eu assisti o filme que saiu alguns anos atrás, foi um pouco antes da pandemia, não lembro que ano foi, que foi um filme do Barry Jenkins, que é o mesmo diretor do Moonlight, que ganhou o Oscar lá em 2016, mais ou menos, eu não tenho certeza. Foi o ano que teve a polêmica lá com La La Land, né? O filme é muito bom. Eu imagino que o livro também, né? Não sei nada do que você tá falando. Caramba. E Terra Estranha, então é um romance bem importante dele. Esse aqui já é um calhamaço, um pouquinho maior. Esse aqui é um outro autor brasileiro que eu gosto bastante, de poesia, que é o Manuel Bandeira. Esse aqui é uma coletânea, é uma antologia, né? Antologia poética. Inclusive é um livro que eu ganhei na escola. Tem aquele serinho, né, da Secretaria da Educação, que, enfim... Nossa, essa capa aqui tem um negócio, parece um Covid. Olha esse desenho, parece um Covid. Parece um Covid. E aí tem esse livro aqui muito legal, inclusive, que é da Raquel, que se chama A Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia da Capela Sistina. Magnânimo. Na verdade, são acho que são dois médicos que tinham uma inclinação para as artes, que descobriram, analisaram, né, algumas obras de Michelangelo, mostrando como era o estudo de anatomia dele para fazer as obras, para fazer tanto a Capela Sistina quanto as esculturas, né? É um livro bem, bem interessante, de pesquisa brasileira aplicada aos estudos da arte, né? Então dá para ver que parece um pouco com um cérebro, essa obra bem famosa, né, da criação. Então é bem, bem interessante. Eu acho um dos livros mais legais de artes que eu tenho e não são tantos assim. Inclusive para pensar estudo de anatomia nas artes para além da figura humana, assim. Acho que eu posso fazer um vídeo sobre isso em algum momento. Eu acho que é bem legal esse vale livro. a pena. E aí aqui entra agora um outro autor que eu gosto bastante também, que é o Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Meu texto favorito do Lima Barreto eu nem tenho ele em livro físico, que é O Homem que Falava Japonês, que é um dos contos mais legais que eu já li, assim. Trabalhava muito ele quando eu dava aula de português também. Mas enfim, tem esse livro aqui. Você viu isso? Eu li. Outro que a gente tem aqui brasileiro também, um poeta, é o Manuel de Barros, né? Meu Quintal é maior que o mundo. Lindo, lindo, lindo. E essa edição é linda. E eu gosto muito do Manuel de Barros. Acho que ele tem uma poesia muito sensível, assim, é maravilhoso. Inclusive, eu descobri recentemente que o Manuel de Barros, ele é de Mato Grosso do Sul. Porque a gente tem alguns amigos que são de lá. E um desses amigos nossos foi enfermeiro do Manuel de Barros, antes dele morrer. Então, é uma história aí. Que coisa incrível. Descobri recentemente. Aqui tem Matsuo Basho, que é um autor muito importante aí, quem tem interesse por literatura japonesa, pelo haikai, né? Haikai que é aquele gênero poético da literatura japonesa que envolve poemas de três versos, né? Só que isso aqui é um outro texto, né? Um texto dele que se eu não me engano, é um diário. Não lembro muito bem, agora eu li pouca coisa. Agora tem esse livro aqui, chama Teoria Lexical, também é um livro de gramática, né, eu acho. Não, ele é um livro de linguística, né? É um livro de... Pois é, pior ainda. Veja como as coisas que ele fez na graduação não eram as mesmas que eu fiz, mesmo tendo sido o mesmo curso, muito impressionante. Mas é um livro de linguística que fala sobre léxico e vocabulário, e enfim, como a gente constrói nosso vocabulário. É uma bibliografia básica para estudar linguística. É isso. E aí tem esses 2 livros aqui de filologia românica, se você quiser explicar o que é filologia românica pra quem tá aqui, porque... Ai, como que eu vou explicar o que é filologia românica? É a história do texto no Ocidente. Então, como são construídas as... Explicou com muita facilidade, inclusive. Parabéns. Obrigada. Mas a filologia foi uma grande parte da minha formação e esse livro aqui, ele explica um pouco a relação do latim com as línguas românicas, a partir dos textos que restaram ali na Idade Média, como que isso formou o português, o italiano, o espanhol, enfim. São 2 volumes publicados pela EDUSP que contam basicamente essa história das línguas, né? Eu gosto muito e foi isso que eu estudei quando eu fui pra Itália.
Esse aqui é um livro da Júlia Batista Farias, que foi nossa colega das letras, né? Sim, minha amiga, ela tem um livro de poemas, e ele também, inclusive, é bilíngue italiano, porque quando eu fui morar na Itália, ela também estava lá, e a gente tem uma amizade muito, muito forte, assim, ela lançou recentemente, e os poemas dela são muito bons. Isso é muito legal de fazer letras, porque a gente tem muitos colegas e amigos que também escrevem, né, e fazem arte. Aqui vem Baudelaire, As Flores do Mal, também um dos meus poetas favoritos, francês, no caso, romântico. É muito legal esse livro aqui. Tinha esquecido que eu tinha. É bilíngue também, mas eu também não sei francês, né? Então não adianta muito. Nossa, mas é linda essa edição, né? Eu gosto muito das capas da Pen. Muita gente reclama, fala mal, não gosta e tal. Nossa, Mas pra mim é o projeto editorial mais legal que tem atualmente, assim. linda. E aqui tem esse livro do André Bazin, que chama O que é Cinema. Porque eu também tenho muito interesse por cinema, porque é uma coisa que eu não entendo muito, assim. Eu assisto filme e eu analiso do ponto de vista da literatura, o que não é tão legal, né? É uma forma de ler também, né? A gente consegue ler cinema a partir de aportes da literatura, da crítica literária, da crítica de arte, por exemplo. Mas existem estudos específicos do cinema, né? Então essa é uma área que eu tenho bastante interesse também. Eu li alguns artigos desse texto, mas eu acho que ele não é tão introdutório, assim. Nossa, eu nunca tinha visto esse livro e se me pedissem pra definir o que é cinema, eu não saberia. E aí agora eu tenho aqui 2 livros do Marcos Beccari, que é um aquarelista famoso, talvez vocês conheçam, e é também o meu orientador de mestrado, né? Porque ele é artista, ele é aquarelista, mas ele também é professor universitário lá na Federal do Paraná. E ele tem 2 livros, ele tem mais livros, né? Os que eu tenho aqui são esses 2. Esse se chama Sobreposições, que é um livro em que ele escreve sobre a sua própria prática artística, né? Falando sobre as aquarelas dele, que aqui estão reproduzidas em preto e branco, mas vocês podem ver lá no perfil dele no Instagram todas as pinturas. E tem esse aqui que é uma reflexão, são alguns artigos, né, de filosofia refletindo sobre a ideia da estética do realismo, que, enfim, é uma estética que todo mundo fala hoje em dia que é uma coisa que já foi superada, né, o pessoal da arte contemporânea, e aqui ele vem falar um pouco sobre o papel do realismo hoje. É, assim, essencial também, uma leitura muito importante. E aqui tem mais alguns livros de gramática, são 3 livros de gramática, na verdade, do Evanildo Bechara, que faleceu recentemente, né? Um professor bem importante pra gente do... Não sabia. A gente tem a Moderna Gramática, essa aqui, gente, se vocês querem ter uma gramática em casa, provavelmente a do Bechara é a melhor que a gente tem, assim, mais acessível. Gosto muito dela, apesar que eu gosto muito da do Celso Cunha também, que a gente vai ver aqui depois. Tem esse aqui que chama Lições de Português pela Análise Sintática. Quem tá querendo estudar gramática, quem tá querendo estudar português pra concurso, pra vestibular, isso aqui é muito bom porque vem com exercícios, tá? Pra quem vai dar aula de português também de reforço, é muito legal. Eu usava muito quando eu dava aula de português e, na verdade, foi essencial também para qualquer estudo que eu fiz depois sobre língua, né? Tá até meio desgastado, porque eu usava demais esse livro. Ele nossa, era um grande amigo, companheiro. Sim. E aí o último que a gente tem é esse aqui que se chama Gramática Fácil. Que eu não sei, eu acho que aquele ali é o Gramática Hard, então esse aqui é o... Não sei, esse aqui é seu. Esse daqui é um resumo, na verdade. Esse era o que eu usava para dar aula particular. Eu levava ele comigo, que eu ia na casa dos alunos. E por último, nessa fileira, tem esse livro da estadunidense, se não me engano, Ruth Benedict, que chama O Crisântemo e a Espada, que é um estudo antropológico sobre o Japão. É um livro curioso, assim, bastante problemático, na verdade, porque ela teve esse trabalho de escrever sobre o Japão sem nunca ter ido pro Japão. Uma coisa que muita gente faz hoje em dia de maneira meio freestyle, né? Mas é um texto interessante, tá? Ele é bem indispensável, assim, pra quem quer fazer estudos sobre cultura japonesa, né? Sobre antropologia do Japão e tal, apesar dos problemas. Bom, agora a gente vai pra terceira fileira aqui. Ainda falta muito, gente. Começando pelo Walter Benjamin, né? Eu tenho 2 livros dele aqui. Engraçado porque o Walter Benjamin é um dos autores que eu mais li na vida, eu acho. Mas como eu li na época da faculdade, foi praticamente tudo em xerox. Né? Mas eu tenho esse aqui que é o famoso A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Essa é uma edição pequenininha da LPM Pocket. E apesar de ser só um texto, ele vem com uma espécie de trabalho filológico, né? Acho que é isso que fala. Filológico. Porque tem várias versões desse texto. Inclusive a primeira versão ela é muito boa. Acho que o texto tá integral, que é a segunda versão. Mas ele vem um comparativo, porque eu acho que são 4 versões diferentes do mesmo texto. E não são diferenças triviais, assim, são diferenças no sentido, né? Tem muita coisa interessante que ele trabalhou na primeira edição do texto que ele tirou nas outras. E aí eu tenho esse outro livro dele aqui, uma coletânea, na verdade, do Walter Benjamin, que se chama Melancolia de Esquerda e Outros Escritos, que foi uma coletânea feita lá pelo camarada Gustavo Gaio Fato, que vocês devem conhecer, pela editora Lava Palavra.
E reúne vários textos importantes dele, inclusive alguns bem legais para pensar a questão sobre arte, assim. Tem um texto dele chamado Autor como Produtor, tem um que se chama Experiência da Pobreza, né? São textos, assim, experiência e pobreza, na verdade. São textos, assim, bem essenciais para pensar a produção de arte no contexto ali do século XX e hoje também. E a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, o nome do texto, tem a outra versão, uma das outras versões nesse livro aqui, é bem legal. Foi o que eu li mais recentemente. Aqui eu tenho um livro que eu nunca li também, é de uma escritora brasileira chamada Carol Benzinon, uma escritora contemporânea, chama Todos Nós Adorávamos Cowboy. Eu sei que se trata de uma espécie de road trip brasileiro, né, lá no Rio Grande do Sul. Veio porque eu assinava o Clube da Tag, né, como eu já mencionei antes, então foi um livro que chegou aqui, mas eu nunca li, tá aqui. Também nunca li, vou ler. Agora entra esse aqui, do Alfonso Berardinelli, Direita e Esquerda na Literatura. Esse daqui é um crítico muito importante da literatura italiana, e ele saiu publicado pela editora Iné recentemente, e ele é um crítico literário que fala sobre a relação da literatura com a política, e esse foi um dos livros que eu li para me preparar para o meu mestrado em literatura italiana contemporânea, que é o que eu tô fazendo agora. E aí, agora tem esse aqui do John Berger, que se chama Modos de Ver. Bom, sobre esse eu não vou falar porque eu fiz um vídeo inteiro Todo sobre mundo já conhece. Eu fiz um vídeo inteiro sobre esse livro. Vou deixar também aqui na tela, na descrição, pra vocês acessarem, caso vocês tenham interesse. Mas é um livro que fala sobre... Eu falei que eu não ia falar, né? Então não vou falar. Aí tem um livro aqui também que eu não fazia ideia que a gente tinha, se chama A Psicanálise do Contos de Fada. É porque eu fiz a literatura infantil, quando eu fiz a disciplina lá na Letras, né? E aí eu queria muito estudar contos de fadas, literatura infantil, e esse daqui era um livro que eu ganhei de alguém, da editora Paz e Terra, que fala sobre a relação dos contos de fada com a formação da infância. É bem interessante. Essa é uma coisa que acontece com a formação em letras, principalmente lá na USP, que a gente tem muitos caminhos de optativas, né, de disciplinas optativas que você pode percorrer. Então é muito comum, mesmo que nós dois tenhamos feito a habilitação em língua portuguesa, língua, literatura e cultura portuguesa, que a gente tenha feito disciplinas muito diferentes. Então você faz a literatura brasileira e a literatura portuguesa, né, são 4 semestres de cada, como disciplinas obrigatórias, mas você tem outras que você pode percorrer nesse caminho. Eu, por exemplo, fui pelo caminho das literaturas africanas de língua portuguesa, mas tem também essas disciplinas de literatura infantil e infanto-juvenil que eu não fiz, por exemplo, que a Raquel fez, né? Uhum. E também as disciplinas de clássicos, né? Eu fiz isso e fiz clássicos. Fiz grego, fiz latim, todas as literaturas, teatro grego, lírica grega, lírica latina, fiz tudo. E acabou que eu não estudei teoria literária, não estudei literatura africana, né? São coisas aí que eu tenho corrido atrás na nossa biblioteca ao longo desses últimos anos. Não dá pra estudar tudo, apesar de ser 5, 6 anos aí de graduação, não dá tempo de fazer todas as disciplinas. A universidade nem permite, na verdade. E agora tem as edições da Bíblia. É engraçado porque muita gente vê essas Bíblias aqui atrás e fica perguntando por que a gente tem tanta Bíblia. Vou começar por essa aqui, que é uma edição da Bíblia traduzida do grego pelo professor Frederico Lourenço. Isso aqui é interessante porque a tradução do Frederico Lourenço da Ilíada e da Odisseia, do Homero, que são 2 textos essenciais aí do grego antigo, né? A gente tem que ler obrigatoriamente no curso de letras. Então a gente fica sabendo, né, conhece esse tradutor por conta disso, porque eu acho que é uma das traduções mais acessíveis que tem dele. E ele também encabeçou aí, tá encabeçando ainda, essa tarefa árdua de traduzir toda a Bíblia diretamente do grego. E é um trabalho enorme, e para quem tem interesse em ler a Bíblia por uma perspectiva literária e não religiosa, essa aqui provavelmente é a melhor edição que a gente tem, porque é daquele tipo de texto, assim, que quando você pega, ele tá de ponta cabeça. E quando você pega, ele tem às vezes, tipo, isso aqui é texto da Bíblia, isso aqui é tudo nota de rodapé explicando o texto. Não sei se dá pra ver, mas é muita nota. Então ele explica muito a escolha mesmo das palavras, né? Ele teve até uma grande polêmica aí na internet esses tempos não, né? Na época que saiu a primeira edição, porque tinha um trecho da Bíblia que sempre se traduziu como homem, né? Filho do homem, né? Jesus, o filho do homem, uma coisa assim. E ele traduziu como filho da humanidade. Isso gerou muita polêmica. E aí, não é uma escolha aleatória que ele fez, né? Na tradução, nas notas de rodapé, ele explica por que rola essa alteração. Porque não é uma Bíblia traduzida do hebraico ou do aramaico, como normalmente são as Bíblias que a gente conhece. Ou da Vulgata, né? Porque também é importante comentar que a Vulgata, que foi a primeira tradução para o latim da Bíblia, que começou a ser difundida ali na Idade Média, cristalizou muitas coisas sobre a Bíblia que, na verdade, não era o que estava lá. Então, a tradução do Frederico Lourenço retoma essa tradução filológica da Bíblia, né? Da história do texto bíblico, é bem interessante. O que é Vulgata? A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim que foi feita na Antiguidade Tardia. E aí o que acontece? Essa Bíblia, ela vai vir em 6 volumes. Os 2 primeiros, que são os que eu tenho aqui, são só o Novo Testamento.
Então, como a edição vem com muitas notas de rodapé, muitos textos introdutórios explicativos do texto literário da Bíblia, ele foi dividido em muitos volumes. São 4 volumes só para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, né? E esse aqui são só do Novo, são os 4 evangelhos. Aqui tem os apóstolos, as epístolas e o Apocalipse também. Eu não tenho os outros ainda porque eles são muito caros. Mas para quem tem interesse aí, eu recomendo bastante. E essa outra Bíblia aqui que já tem uma outra questão, né? Que é a Bíblia da Raquel. É a minha Bíblia. Na verdade, é a Bíblia da minha avó, da minha mãe. Tem vários marcadores aqui que elas usaram ao longo dos anos. E aí eu fiquei pra mim. Tem um valor sentimental. Eu li algumas coisas quando eu fiz catequese, mas não terminei a catequese. Foi uma das formações que eu larguei na vida. E eu tenho uma questão com a religião, né? Eu queria muito ser religiosa. Fico aí tentando. Será que algum dia eu vou ser? Não. Mas tá aí. E aí tem esse livrinho aqui chamado Literatura Italiana. Il Novecento, sim. Na verdade é um livro introdutório sobre literatura italiana do século XX. Eu ganhei de uma amiga e tem vídeo e obra de vários autores da literatura italiana. Acabei usando quando eu fiz a disciplina chamada Novecento, né, que é a literatura italiana do século XX. Mas é um livro, assim, bem introdutório, bem simples, mas tá em italiano, que também foi importante para exercitar meu italiano quando eu ainda estava aprendendo. Agora a gente tem esse livrinho aqui da Elizabeth Bishop, que é uma poeta estadunidense. Não sei, não li. Não tenho certeza também. Mas aqui envolve alguns poemas e alguns diários dela também, porque ela é uma poeta que também esteve muito no Brasil. Então ela escreve algumas coisas sobre o nosso país. E agora a gente tem esse aqui que se chama Técnicas de Comunicação Escrita, que é um outro livro aí. Também é um livro de linguística, da mesma coleção, né, da série Princípios. A série Princípios tem muita coisa interessante pra gente que quer começar um tema, assim, muito interessante. E esse foi um que eu usei pra escrever melhor, ajudar. Aqui a gente tem a edição do Decameron, do Boccaccio. Isso aqui é muito legal, porque eu comprei pra Raquel esse ano, foi recente. Porque ele também é um espólio da Kozak Naif que esgotou e a gente nunca teve. Só que a editora voltou, né? Voltou esse ano, só como Kozak, porque a editora antiga era o Charles Kozak e o alguma coisa Naif, eu não lembro o nome dele. O Charles Kozak é mais famoso, né? Direto, ele aparece em jornal, em vídeos, dando entrevista por aí na UOL, na Folha e tal, Estadão. E voltou só ele, né? Por isso chama só Kozak agora. E essa foi uma edição que ele relançou, belíssima, assim, de alguma seleção de textos do Decameron. Eu falei no começo, né, eu acho que eu não expliquei, deixei muito pressuposto no começo do vídeo sobre o Decameron, naquele livro sobre uns estudos do Decameron e tal, mas o Decameron é um texto medieval que é uma coletânea de novelas da Idade Média na época da Peste Negra. Então foi um livro bem importante ali nessa época, ali da Idade Média italiana. E essa coletânea aqui, traduzida, né, pelo professor Maurício Santana Dias, organizada e traduzida por ele, ela é ilustrada e ela tem uma recolha de novelas, né, que são só sobre amor, sobre sexo, e é bem engraçado, assim, a edição, o trabalho gráfico é primoroso dessa edição, e a tradução também é muito boa, talvez uma das melhores que a gente tem em português, é que é só uma seleção, né, uma coletânea, mas é realmente muito bom, e o Decameron é um texto medieval, mas ao mesmo tempo ele é muito engraçado, muito divertido, e eu li durante a pandemia. Mas a gente tem o Decameron completo, não tem? Tá lá na Vou pegar lá. Enquanto a Raquel falava, eu me lembrei que a gente tem, né, o Decameron já... Não sei se é completo isso aqui, mas é uma edição maior. É completo. Em 2 volumes, que é publicado pela editora Nova Fronteira, que é uma editora que gosta muito de lançar box de livros. A edição é boa? A edição é boa, a tradução é boa. Assim, tem algumas questões, né, claro, mas traduzir um texto medieval sempre exige muitas escolhas, mas tem uma excelente introdução ao que é o Decameron, e trabalha muito bem, assim, o que é a tradição do Decameron para a literatura italiana. Foi o que eu usei para estudar, né, no começo. Eu já dei um curso de literatura em que eu trabalhei o Decameron, mas desse aqui eu li só o primeiro tomo, o segundo tomo não li, não. Muito bonita a edição. É uma tristeza dizer, né, que eu dou aula de literatura italiana e não li o Decameron inteiro, mas é muita coisa, gente, muita coisa para ler. E agora a gente tem alguns livros do Borges também, o Jorge Luiz Borges, né, que é um escritor argentino muito importante do século XX. Aqui eu tenho o Aleph, que eu acho que são contos, esse livro aqui. Eu não li. Eu li ficções, mas eu li na biblioteca da faculdade, eu não lembro. Esse aqui eu comprei e acabei não lendo. E História Universal da Infâmia, que ele vai contar a história de algumas figuras importantes da nossa história, assim, que estavam envolvidas de alguma forma com algum crime, né? Eu acho que tinha a ver com isso, se eu não me engano. Eu posso estar me esquecendo. Mas ele fala, por exemplo, da Viúva Xing, né? Que era uma pirata chinesa e tal, uma coisa muito bacana. Esse livro é muito legal. Eu dei uma olhada nele esses dias, eu não sabia que a gente tinha. Muito legal. E eu tenho esse aqui que chama Antologia da Literatura Fantástica, que é outro livro que era da Kozak Naif. Eu não consegui... Da Kozak Naif.
A Kozak, gente, pra quem não sabe, é uma editora, assim, que inovou muito em questão de design, né, de produção editorial. Até hoje, assim, retomaram, né, os trabalhos, então são edições muito bonitas de livros. A edição da Kozak, da Antologia da Literatura Fantástica, que é uma coletânea de textos escolhidos pelo Jorge Luis Borges, mas também pelo Adolfo Bioy Casares e pela Silvina Ocampo, que são 3 escritores aí latino-americanos, né? Tinha uma capa muito mais bonita na Kozak, aí quando a editora acabou, a Companhia das Letras se lançou nessa edição aqui, que eu não achei muito bonita, assim, mas é uma edição bacana, em que eles selecionaram e traduziram vários contos de literatura fantástica. Então você tem desde o Lewis Carroll, né, da Alice no País das Maravilhas, até escritores japoneses. Tem o próprio Akutagawa, que eu mencionei anteriormente, mas se eu não me engano, Tem até o Joyce, né? James Joyce. Tem o Joyce, tem o Kafka, mas se eu não me engano, esses autores que fogem da tradição ocidental, né, autores árabes, japoneses, né, enfim, do leste asiático, eu acho que as traduções não vêm do original. Tenho quase certeza, mas teria que verificar, tá? Porque tem literatura chinesa também. Não dizendo que eles não poderiam saber essas línguas, né? Mas eu acho que não, viu? Mas eu acho que é interessante também como uma porta de entrada, né? Acho que essa preocupação da tradução direta da língua original é uma coisa muito recente na história da tradução, né? Também foi uma das coisas que eu estudei. Agora a gente tem isso aqui, né? A gente falou muito sobre carta, né? Enquanto gênero, é o gênero epistolar, né? Que chama. Isso aqui se chama Cartas da Humanidade. Esse daqui da minha adolescência, tá até meio velho, mas ele é um texto que tenta, né, contar a história da humanidade, né, ocidental, evidentemente, a partir de cartas importantes. Então tem cartas desde a Mesopotâmia antiga até cartas de papas da Idade Média, de santos, piratas. É bem interessante, assim, de músicos. Tem uma carta do Beethoven, uma carta de amor dele. E é bem, bem interessante, uma compilação bastante interessante para quem gosta de literatura autoficcional, né? É um livro bem, bem legal. E foi uma das primeiras coisas que eu li, assim, na minha vida, passando da adolescência para a vida adulta, né? Foi esse livro aqui, muito, muito bom. Aí eu tenho esse livro aqui muito importante também, que chama História Concisa da Literatura Brasileira, do professor Alfredo Bose, que faleceu também na pandemia, que é um livro de história da literatura, né? Então ele pega desde o período colonial, lá da Carta de Pero Vaz de Caminha, até o mais contemporâneo que geralmente esses críticos chegam, que é ali na década de 90, para falar de João Cabral de Melo Neto, para falar dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, né? Da poesia concreta. E é um livro muito bom para pesquisa, né? Para quando você quer achar bibliografia sobre algum período específico da literatura. Esse livro aqui ele traz muita coisa interessante pra gente pensar. E é interessante que é um livro de consulta, mas nada impede de você ler esse livro, né? De sentar e ler esse livro. Eu acho que é um grande trabalho bem feito do professor Alfredo Bose, que é escrever um livro que é de crítica, que é denso, que é, né, uma coisa pra se usar em pesquisa, mas nada te impede de sentar e ler e conhecer a literatura a partir disso. Sim, é muito bem bom. escrito, gente. Vale muito a pena. Aí aqui tem um livro do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que é sobre escrever ficção, que isso é uma coisa que eu não falo muito a respeito, mas eu também gosto muito de escrever, a Raquel também gosta muito de escrever, são interesses que a gente tem aí na prática criativa. E esse é o livro de um escritor, de um professor lá do Rio Grande do Sul, não lembro se da PUC ou da Federal. Da PUC Rio Grande do Sul, que ele dá uma pós-graduação em escrita criativa. E aí todo o trabalho dele está condensado aqui nesse livro. Inclusive, a Carol Benzimon, que eu citei anteriormente aqui, se não me engano, ela foi aluna dele. Desse curso. E esse livro, ele fala sobre literatura, mas também dessa perspectiva de que é possível escrever literatura hoje, né? Acho que o grande ganho de se estudar sobre escrita criativa é um pouco nesse sentido e quem sabe um dia, né, gente? E aqui tem a poesia do Brecht, que é um poeta alemão, bastante político, tá? Escreveu muita poesia durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, no período do nazismo, e é um trabalho primoroso. E agora entra esse livro aqui que chama Primeiro Eles Tomaram Roma, como a extrema-direita conquistou a Itália após a Operação Mãos Limpas. Esse livro foi bem interessante e importante, porque eu sou professora de italiano e muita gente que chega até mim vem esperando uma coisa e é outra coisa que eu ofereço. Assim, eu não gosto de estudar teoria e cultura italiana de uma perspectiva canônica e estereotipada. E eu tinha uma curiosidade de entender como que o maior partido de esquerda da Europa passou a perder tanta força, né? E esse livro conta um pouco essa história. Saiu recentemente e mostra um pouco como a política italiana se desenvolveu ali no pós-guerra. É bem interessante. É um estudo que mostra um pouco dessa Itália fora dos estereótipos. E aqui eu tenho 2 livros do Chico Buarque, que pra quem não sabe também é um baita escritor. Eu gosto muito mais do Chico Buarque romancista do que o Chico Buarque músico, eu não sou muito fã. Meu livro favorito dele eu nem tenho aqui, se chama... Estorvo.
se chama Estorvo, que foi o primeiro romance dele, eu recomendo muito, caso vocês queiram ler alguma coisa do Chico Buarque, o Estorvo. Muito Foi, bom. inclusive, republicado recentemente, porque eu acho que fez aniversário de publicação. O que a gente tem aqui são os livros mais recentes, tá? Um se chama Anos de Chumbo, é um livro de contos que ele publicou logo depois da pandemia. Inclusive, tem muitos contos que se passam no contexto de pandemia. E esse aqui que se chama Bambina Aroma. É isso que a gente chama? Bambino Aroma. É uma espécie de autoficção, que na verdade é só ficção, segundo ele mesmo. Lançou recente e ele conta dessa experiência que ele teve morando em Roma quando ele era criança. E é bem bonito, assim, bem legal. Eu gostei muito desse livro. Agora tem esse livro aqui que chama O Livro de Ouro da Mitologia, para quem gosta de mitologia grega e romana, né? Um livro bem bacana. E aqui tem O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas esse livro, ele é uma espécie de Fausto soviético. E o Fausto, ele é um mito, né? O mito do Dr. Fausto, que tem a ver com aquela história do pacto com o diabo e tudo mais, que vem do Dr. Fausto lá do Marlowe, da Inglaterra, contemporâneo ao Shakespeare, mas ficou mais famoso pelo Fausto do Goethe, né? Lá da Alemanha. Tem também o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Eu vou mostrar todos eles aqui, não sei se nesse vídeo, mas esse aqui é uma versão soviética do mito fáustico. Deve ser muito legal, não li. Aqui é um livrinho chamado Contos Clássicos de Vampiro, do Byron. Também é uma edição que a gente ganha na escola. Não sei se é meu, se é seu esse aqui. Eu que ganhei na escola esse. E eu era muito gótica quando eu era adolescente, e aí ficou. E aí por isso que ele ainda está aqui. Aí agora tem esse aqui, que é o livro do primeiro Festival de Literatura da Faculdade de Letras da USP. Esse daqui, eu tinha um amigo de infância que, enfim, eu gostava muito dele, gosto ainda dele, né, tá vivo. Mas a gente perdeu um pouco o contato e no meu aniversário de 13 anos, eu acho, ou um pouco mais, 14, sei lá, ele me deu de presente esse livro e eu achei muito legal, porque eram pessoas, assim, desconhecidas que escreviam poemas. Depois que eu li adulta, eu acho que eu gostei um pouco menos, assim. Mas eu achei muito legal quando eu vi, logo que eu passei no vestibular, que eu fui, né, mudar de casa, revisitar as minhas coisas pra poder ir pra faculdade, era um livro da FEFELESH, que foi a faculdade que eu estudei. Então eu tenho muito carinho por isso, por esse livro. Aí agora tem esse livro aqui que chama Para Além do Monumento, Gustavo Giovannoni e as Origens da Conservação Urbana na Itália. É eu que comprei? Não fui eu? Nossa, nem lembrava, gente. Mas é um livro que fala sobre a arquitetura e a relação da arquitetura com a cultura. Eu achei que ele estava aqui em casa, mas aparentemente foi eu que comprei. Aí agora tem um livro que chama Cidade de Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo. Eu tenho muito interesse por urbanismo, por assuntos relacionados à vida na cidade. Essa parte, né, da arquitetura que o pessoal costuma estudar. Leio assim como diletante, né? Eu não estudo de maneira aprofundada nada disso. Só por um interesse pessoal mesmo. Mas era sua vontade de ter feito arquitetura, né? Já foi minha vontade. Já teve vontade de fazer muitas coisas. E aí entra agora o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, da Ellen Caldwell. Isso aqui, para quem estuda crítica literária, é um livro essencial também, porque para quem não sabe, né, para quem não está muito envolvido nesse meio, mas conhece, acho que todo mundo, de alguma forma, se não leu, conhece a história do Dom Casmurro, né, sobre a traição da Capitu e tudo mais. E é uma coisa que é muito interessante, é que a primeira vez que alguém questionou a validade, né, da traição, assim, se ela de fato tinha traído ou não o Bentinho, foi a Ellen Caldwell, que é uma crítica literária estadunidense, 180 anos depois, mais ou menos, da publicação do Dom Casmurro. Então, por todo esse tempo, desde a publicação do livro, era tomado como fato de que a Capitu havia traído o Bentinho. Até vir essa crítica aqui, que ela estava muito naquela tradição da crítica cultural, da New Left, né, inglesa, de começar a pensar aquela questão do narrador não confiável. Que é uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? Você pegar aquelas histórias em que você não pode confiar muito no que o narrador está falando. Acho que quem popularizou muito isso nos últimos anos foi o Game of Thrones, né? Que tem muito essa questão de você não conseguir acreditar muito no que a pessoa está dizendo. Mas na época isso era novidade, né? Então o texto dela foi meio que para desvelar isso. E ela chama de O Otelo Brasileiro, porque o Machado, ele se apropriava muito da literatura inglesa, principalmente de Shakespeare. E o Otelo é uma peça de Shakespeare que fala sobre traição também. É uma peça menos conhecida, né? Não tá aí no mesmo hall do Romeu e Julieta, do Hamlet, né? Que a galera conhece, mas também é uma obra muito importante. E agora entra o Ítalo Calvino, que é um autor que a Raquel gosta bastante, e bastante importante da literatura italiana do século XX, né? Esse aqui é Cidades Invisíveis. Esse já é uma segunda fase do Calvino, em que ele tem uma experimentação maior de gênero, um livro um pouco mais caótico, assim, mas muito bonito. Mas meu preferido é esse aqui. A gente tem as duas edições. Na verdade, essa daqui eu dei de presente pro Hiro quando a gente ainda era amigo, dei de presente de Natal, porque é um livro que termina no Natal, tem até uma cartinha.
Muito, muito legal. Enfim, a gente era amigo, mas eu gostava muito dele. E aí eu dei esse meu livro preferido de presente. Fica pressuposto que agora eu não gosto tanto assim de mim. Agora a gente não é mais amigo, né? E essa aqui é uma edição italiana desse mesmo livro, que fala sobre um protagonista que se chama Marcovaldo, mas mostra também a relação nossa, né, enquanto sociedade, com o trabalho mal remunerado. Uma recolha de contos, na verdade, sobre isso. Aí tem isso aqui que chama Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos pelo Ítalo Calvino, né? Não são contos dele. Um pouco parecido com a coleção do Borges, ele pega alguns contos de literatura fantástica, nesse caso com recorte, do século XIX. Não sei se foram traduções dele, talvez tenham sido. Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele era um editor, né? Na verdade, a Einaudi, que é uma das maiores editoras da Itália, se não me engano, ele era editor lá, por um tempo. Ou era a Einaudi ou era a Mondadori, não sei direito. Mas ele era um editor muito importante, então ele tinha muito contato com literatura, com história da literatura, enfim, era uma pessoa muito culta. E aí ele fez essa coletânea, que saiu aqui em português, mas eu acho que não foi tradução dele nem na Itália, nem aqui. Quem tem interesse em literatura fantástica, um pouco mais dos clássicos, né? Não tanto esse fantástico que a gente tem hoje no contemporâneo. Hoffmann, Edgar Allan Poe, né? Tem o Leskov também, que é um russo bastante importante. Esse aqui é uma boa coletânea. Inclusive, esse livro foi dado na escola. É verdade. E aí, falando em clássico, né? Tem esse último do Calvino que a gente tem, que se chama Por que Ler os Clássicos? Esse é icônico, maravilhoso. É o primeiro texto que a gente lê na matéria de introdução aos estudos clássicos, porque muita gente se pergunta pra quê? E ele tem um ensaio belíssimo, falando por que ler os clássicos. E a resposta é porque é melhor do que não lê-los. Você conhecer a tradição clássica é melhor do que você não conhecer. E todos os ensaios desse livrinho são maravilhosos, assim, porque ele mostra o quanto os clássicos podem ser ainda atuais, né? Claro que tá dentro ali de uma tradição europeia, mas é realmente muito importante. E aí entra agora 3 livros que eu tenho do Lewis Kempter, que é o meu objeto de pesquisa do mestrado, inclusive. Enfim, eu já falei muito sobre ele em vários vídeos aqui do canal, não vou aprofundar tanto, mas eu tenho isso aqui que se chama Conceptualism in Latin American Art. Então ele vai falar sobre a arte conceitual no contexto da América Latina. A arte conceitual é aquela arte pós-moderna, né, da segunda metade do século XX, que está presente até hoje nas bienais, assim, nas exposições de arte contemporânea, que são aquelas instalações. E ele vai tentar elaborar um pouco em torno dessa tradição artística a partir da nossa visão da América Latina. E aí, um grande paradigma para ele nesses estudos foi a questão de Cuba, né, porque quando a gente está pensando nesse período da arte conceitual, foi o período em que o Brasil, o Uruguai, né, que é o país dele, e os demais países da América Latina, a maioria deles, entraram em um período de ditadura militar, né, que a gente bem conhece. Só que no caso de Cuba, foi o contrário, né, o que aconteceu lá foi que teve uma revolução. Então ele dedicou um livro inteiro para falar sobre a nova arte de Cuba, chama New Art of Cuba, e ele vai desenvolver bastante sobre como foi o processo de desenvolvimento da arte, da produção artística em Cuba, no processo pós-revolucionário, principalmente, se não me engano, na década de 80. E por último, eu tenho esse pequeno livrinho aqui dele que chama One Number is Worth One Word. Os livros que eu tenho dele são todos em inglês, porque tem pouquíssima coisa traduzida em português, né? Então ele escreve em inglês e em espanhol. O meu inglês é melhor do que o meu espanhol, então eu opto por ler os textos dele em inglês. E esse aqui é um livro mais recente, um pouco mais difícil de achar, mas que reúne os artigos mais recentes do autor. Inclusive, foi publicado por esse jornal, por essa revista de arte eFlux. Então, a maioria dos textos que estão aqui, na verdade, você encontra gratuitamente no site da revista. E esse aqui é muito interessado em arte. Aqui, para terminar essa primeira estante, a gente tem uma edição antiguinha aqui dos Lusíadas, do Camões. Que é a grande épica da poesia portuguesa. Eu gosto muito dessa edição, porque foi a edição que eu li depois de adulto. É muito, muito bom e foi essencial para minha formação também. Como vocês podem ver, eu sou muito dos clássicos. E esse é o clássico da língua portuguesa, né? Da literatura épica em língua portuguesa. Maravilhoso. E aqui a gente tem alguns livros do professor Antônio Cândido, que é um crítico literário muito importante lá da USP, inclusive depois que ele faleceu em 2017. O prédio da Faculdade de Letras levou o nome dele, né? É um autor que para mim é muito importante também para minha formação. Eu fiz um vídeo sobre o direito à arte, vou deixar ele aqui na tela também para vocês verem, em que eu parto muito de um texto dele que se chama O Direito à Literatura, em que ele tenta discutir a ideia de que o direito à arte, o direito à literatura, o direito à cultura é um direito tão importante quanto o direito à saúde, ao saneamento básico, à alimentação, e é algo que as pessoas não levam tanto a sério, né? Ou não levam com a seriedade mesmo, né? Com a importância que isso tem. E aí dele aqui a gente tem
Esse texto bem importante aqui também para análise literária, que é o personagem de ficção. A gente tem aqui o estudo analítico do poema. Quem quer entender o estudo da poesia enquanto forma, né? Classicão, esse aí, muito bom. Esse tem um outro também que eu esqueci o nome, que a gente não tem, que é de análise de poesia, que é bem importante. Assim, ele estuda e explica direitinho a questão de métrica, né? Eu tenho outros 2 textos menores dele, que se chama Noções de Análise Histórico-Literária e o Romantismo no Brasil. Esses aqui são as obras maiores dele, assim, que é a Educação pela Noite, O Discurso e a Cidade, Literatura e Sociedade, isso aqui é um dos mais importantes. Inclusive a revista literária a editoria literária da universidade leva esse nome, e vários escritos. Esses livros, eles têm algumas análises literárias de obras como O Sargento de Milícias, O Cortiço, algumas da obra do Machado de Assis também, que são bastante canônicas, assim, no sentido de que se você teve aula de literatura no ensino médio e tinha alguma análise literária dessas obras, provavelmente a análise era do Antônio Cândido, né? As análises que ele fez são bastante fundadoras, assim, para pensar cada uma dessas obras. E não só da literatura brasileira, né, mas ele também era um intelectual, né, então ele analisava muito também literatura francesa, que foi a primeira formação dele, muita literatura italiana também, é muito essencial para quem quer estudar literatura do ponto de vista acadêmico, né. E tem esse aqui, o Grande Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, que é um livro de história da literatura, né. Esse aqui é um pouco mais antigo do que aquele do Alfredo Bose, é um pouco mais datado também, algumas análises, tá? Por ter sido escrito há muito tempo atrás, e se eu não me engano ele só vai até o romantismo, não tenho certeza. Acho que ele não vai para muito além desse período histórico da literatura. Aí já é um livro um pouco mais denso, né? Não dá pra ler, ler como o do Bose, né? Que dá pra ler mais de boa. Esse daqui é um livro mais de consulta. Brasil e Itália, viajando entre 2 culturas. Esse livro aqui eu comprei recentemente, quando a gente viajou pra Curitiba. E é um livro que foi organizado pela professora Loredana Caprara, que é uma pessoa muito importante na área de cultura italiana aqui no Brasil, e ela fez esse livro compilando como era a disciplina de cultura italiana ali nos anos 90, e é bem interessante, muito legal. E falando em série Princípios, né? Na verdade, essa aqui chama série Fundamentos, chama Morfossintaxe. Também usei quando eu estudei Morfossintaxe na universidade, mas é um livro bem datado, bem velhinho também, mas muito bom. Essa aqui é a biografia do Tolkien, sou muito fã de Tolkien, acho que eu nunca falei sobre isso aqui. Tem as obras do próprio Tolkien também que tá ali na nossa outra estante, mas essa aqui é a biografia oficial dele. Não sei se é oficial, mas é a que tem mais fontes diretas, né? O Humphrey Carpenter, que é o autor, ele teve contato direto com o Tolkien ainda em vida. Então, uma biografia bastante importante, foi publicada junto com essa leva de republicações, né, da obra do Tolkien pela editora HarperCollins. É uma aranha. E aí agora a gente tem esse livro aqui, Guida di Stile. Guida di Stile. Esse daqui é um livro de escrita, de como melhorar a própria escrita. Nesse ano eu dei um curso sobre produção escrita em italiano. Comprei esse livro para aumentar a minha bibliografia e também aprender a escrever melhor na língua em que eu trabalho hoje, que é italiano. Esse daqui é da Anne Carson, que é uma poeta muito importante agora na contemporaneidade. E ela também, assim como a Sofia, que a gente mostrou há algum tempo, ela tá muito dentro dos clássicos, assim. Ela é canadense, mas é uma pesquisadora bastante importante também na área de grego. E esse é um romance inverso, muito legal, chama Autobiografia do Vermelho. E saiu pela 34 recentemente, uma edição belíssima, uma tradução belíssima. Anne Carson é maravilhosa. Esse daqui é um livro que eu nem lembrava que eu tinha, mas eu comprei numa feira do livro quando eu estava estudando poesia portuguesa do século XVII, XVIII, enfim, a época dos trovadores. Eu adorava muito esse tipo de coisa e eu achava que todo mundo adorava até eu conhecer o Hiro, que odeia trovadores. Odeio. É insuportável essa filha dele. Não é. Agora tem esse aqui. Esse daqui, Por que Calar Nossos Amores, poesia homoerótica latina. Na verdade, essa foi uma das coisas mais legais que eu já estudei na época do latim. Tem muitos poemas que são sobre relações homoeróticas, né? E são poemas muito interessantes. E foi feita essa coletânea pelo professor Raimundo Carvalho e pelo Gontijo Flores, que são professores universitários da área de latim. E é uma edição bilíngue com traduções de elegias e poesia lírica homoeróticas. É bem interessante. Esse daqui é um livro de poemas da Patrícia Cavalli, que é uma ítalo-brasileira, e é um livro bilíngue. Eu ganhei de uma aluna, não li ainda. Esse daqui é o meu ILA, é o meu dicionário vocabulário da língua latina. Quando eu fui morar na Itália, eu fui estudar filologia latina,
Então era para estudar os manuscritos de um poema didático, e para se estudar manuscritos, para se estudar latim, é muito importante ter um bom dicionário, porque as coisas que tem online não são tão boas, Tá desculpa. tudo empoeirado aqui, gente. Tá Minha muito rinite empoeirado. tá torando. É que o cachorro fica deitado do lado dele, né? Mas esse daqui é um livro que eu tenho, assim, um apreço, um carinho, porque foi uma das poucas coisas que eu comprei quando eu tava na Itália, porque, enfim, eu era muito pobre na época. E eu fui com uma bolsa. E aí, uma das coisas que eu comprei pra viabilizar meus estudos foi esse vocabulário, foi esse dicionário de latim para fazer as minhas provas. E eu fiquei pensando muito como que eu ia trazer de volta pro Brasil, porque isso daqui é muito pesado. Não sei, não faço ideia de quantos quilos deve ter, mas nenhuma bagagem ia aceitar uma coisa dessa. Então eu voltei lendo pro Brasil. E eu lembro que a comissária me perguntou assim, mas você não vai lendo um dicionário? E eu falei assim, eu vou sim. Eu tenho que decorar 500 palavras até eu chegar no Brasil. E eu acho que ela me achou tão doida que ela só falou, vai então. E eu voltei pro Brasil abraçada com esse querido. É isso. Agora a gente começa a segunda instante. Tem esse livro aqui, Olhar-me e Narra-me, Filosofia da Narração. Também vai pensar questão de escrita, né? Questão de... Essa é uma publicação bem recente, é uma edição muito boa de uma intelectual, né, que estuda a filosofia da narração na literatura contemporânea. Então a gente está muito nesse momento da autoficção, o que é autoficção, o que é literatura. É um livro bem interessante, bem denso, né, do ponto de vista filosófico, mas muito, muito interessante. E a gente gosta muito de gramática, né? A gente tem uma outra mini gramática aqui do Segala. Isso aqui é da escola, viu, gente? É 2005. É sua? É minha. Eu Mini gramática. também ganhei uma dessa na época da escola, mas eu não sei onde foi parar. Tá Né? desbotada, porque ficava tomando sol quando eu morava na universidade. Mas eu usava muito. E a gente tem duas edições também do Don Quixote. Essa aqui é uma edição mais antiga, né? Tá em português, Don Quixote clássico e da literatura espanhola. E essa versão mais recente que a Raquel ganhou do aluno, né? Uhum, meu aluno que foi para a Espanha. É um aluno de italiano, mas ele foi viajar a trabalho. E é uma edição muito boa, assim, da Associação de Academias de Língua Espanhola. Na verdade, a história desse texto é muito interessante. E essa é uma edição que é exportada, inclusive, né? Da Real Academia Espanhola. Sobre o texto, enfim, eles têm um trabalho muito importante na conservação da língua espanhola, e é uma edição comemorativa, capa dura, lindíssima. E aqui eu tenho um livro do Sesc chamado Agite Antes de Usar, uma capa meio esquisita, assim. Um amigo meu me contou que vem de uma estética do design agora chamada brutalismo, que não tem nada a ver com o brutalismo da arquitetura. Eu não entendi muito bem, não gostei não, não sei o que vocês acham. Nossa, mas aí tem que agite antes de usar. E eu comprei esse livro, na verdade, porque ele tem, dentro dessa coletânea, um dos poucos textos do Luiz Camitzer que estão em português, que é o texto dele que se chama Ensino de Arte com Fraude, que é o texto base que eu usei para fazer aquele vídeo, que é um dos vídeos mais vistos do canal também, que é o vídeo sobre se vale a pena fazer um curso de desenho. Tá tudo aqui. E vamos lá, mais um pouquinho. Essa aqui é a obra completa, a poética, né? A obra poética completa da Ana Cristina César, que é uma poeta do período da geração mimeógrafo. Quem é mais jovem não deve nem saber o que é um mimeógrafo, né? Sabe explicar o que é um mimeógrafo? É um tipo de impressão que era feito com álcool antes. Era uma tinta à base de álcool, que era onde se imprimia a baixo custo, né? A impressora era bem inacessível nessa época, ali dos anos 80, 90, né? Por aí. Ah, sim, eu fiz ensino fundamental nos anos 2000 e na minha escola eu usava bastante, né? Então a minha sala, todo dia que tinha atividade, que tinha prova, eu ficava cheirando a álcool, assim, porque a professora imprimia na hora ali os textos. E ficou conhecido como geração mimeógrafa por conta disso, porque era essa época, né? Década de 80, mais ou menos, que tinha esses poetas. Ficou chamado também com geração marginal, esse é um outro termo. O pessoal confunde um pouco, tá? Tem gente que chama de poesia periférica, né? Poesia marginal, mas são coisas diferentes, assim. Poesia periférica, a gente tá pensando mais na poesia que é feita nas periferias, principalmente periferia de São Paulo, né? A gente tem o Ferrez, né? Tem o Racionais MC. Poesia marginal já é uma outra coisa. Tem a ver um pouco de estar fugindo ali do que faziam, né? Os poetas modernos do período. E a Ana Cristina César é uma dessas poetas mais importantes desse período, assim. Junto também com Paulo Leminski, por exemplo, que é um que provavelmente o pessoal conhece mais. Aqui a gente tem este livrinho aqui. Esse livro do Camisso, não sei se é assim que pronuncia, mas é a História Maravilhosa de Peter Schlemihl. Eu amei esse livro, eu fiz uma disciplina em que o professor mencionava ele, eu fiquei encantada com o plot da história, que é um cara lá no século XIX, assim, ele é muito pobre e ele aceita, numa espécie de pacto com o diabo, ele aceita vender a própria sombra. E aí ele fica correndo atrás da própria sombra que ele não pode ter mais, porque ele vendeu. E é uma história maravilhosa e foi traduzida pelo professor Marcos Vinícius Mazzotti.
Mazari, que é um dos maiores especialistas no mito fáustico no Brasil, no romance de formação, enfim, muito incrível, e esse livro é maravilhoso. Correndo Atrás da Sombra, é meio Shikamaru, né, do Naruto. Não sei. Esse clássico eu não conheço. E aqui a gente tem 3 livros da Agatha Christie, é uma autora que a Raquel gosta também, Assassinato no Expresso do Oriente, que é o mais famoso, né, teve um filme recente. Isso aqui, na verdade, faz parte de uma coleção da Folha. Eles lançam muitas coleções de clássicos, de literatura, assim. Isso aqui foi uma coleção só da Agatha Christie, mas a gente tem só esses 3 livros, né, que é esse aqui que eu acabei de falar. Tem esse que chama Caio Pano, que é o último caso de Poirot. Acho que esse é o último livro, né, da a obra gente tem dela. o primeiro e o último. Isso. E o assassinato de Roger Ackroyd. É isso? Roger Ackroyd. Não sei. Ackroyd. Deve ser o de outra forma, né? Fala pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo rapidinho, a gente já tá em outra casa, vocês podem ver aqui a bagunça que tá de livros que a gente trouxe, deu mais de 20 caixas e a gente tá bem longe de conseguir terminar de arrumar, mas eu decidi gravar esse vídeo enquanto eu tava editando esse vídeo que vocês acabaram de assistir, porque ele ficou muito grande, né? Ele deu quase 4 horas de material bruto e eu senti que se eu postasse um vídeo de 3 horas e meia no YouTube não ia dar muito certo, então eu decidi cortar ele no meio. Então eu gostaria que, se você tá vendo essa parte, quer dizer que você chegou até o final dele, eu gostaria que você deixasse um comentário dizendo o que você achou, se você gostou desse formato e se você gostaria que eu fizesse o restante dos livros, né, das prateleiras de livros. Tem muita coisa para mostrar ainda, mas como vocês viram, é um vídeo um pouco diferente, ele não teve roteiro, ele foi mais para mostrar mesmo a biblioteca e sanar a curiosidade aí, e talvez indicar algumas coisas bacanas para quem tem interesse em conhecer, enfim, outros livros, né. Então, se vocês acharem interessante, posso postar o restante dos vídeos aí ao longo das próximas semanas. E se não, talvez eu libere esse conteúdo no futuro só para a área de membros que eu tô para abrir já nesse final de ano, né? Me digam aí o que vocês acharam, beleza? Muito obrigado por ter assistido e logo logo tem a parte 2 aí. Até mais!